Hello, nono ano, tudo bem com vocês? Bom, um prazer estar aqui com vocês depois de todo esse período de quarentena, né? Estou recebendo as tarefas de vocês, que vocês têm enviado, está aumentando o volume, estou muito feliz, mas ainda tem umas tarefinhas aí faltando chegar aqui em mim, né? Hoje a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial, vamos fazer um fechamento desse conteúdo. Na semana passada eu pedi para que vocês fizessem um relatóriozinho sobre as consequências do Tratado de Versalhes, né, que foi aquele acordo de paz estabelecido após o armistício, né, inclusive é um acordo polêmico porque ele tem uma característica unilateral, porque os lados que perderam a guerra não participaram da conferência, e é um acordo inclusive que o presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos se recusou a assinar, né? Ele não concordava, inclusive tem os 14 pontos de Woodrow Wilson, que era uma proposta que ele tinha para um fechamento melhor para a Primeira Guerra Mundial, não foi aceito, e nasceu então o chamado Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes então vai assinalar o final da Primeira Guerra Mundial. Mas quais são os desdobramentos disso? Quais são as consequências disso? Desde o começo do ano, eu tenho falado para vocês que a história, ela se faz de rupturas e de continuidades. A história, ela não é uma escada ascendente onde a gente sobe e esquece o que está para trás. Ela é um processo. É um processo histórico de transformação e movimento, onde cada coisa que acontece, ela está imbuída, ela está repleta de elementos do que aconteceu e de elementos do que está por acontecer, ou seja, do processo revolucionário, ou de mudança, ou de alteração que esteja acontecendo. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela acaba e rompe com várias coisas que existiam antes da Primeira Guerra e mantém também vários elementos que já existiam. Um dos elementos que vai se manter é a hegemonia territorial da Europa sobre a África e a Ásia. Isso, meu amigo, não vai mudar. Então, toda aquela guerra por causa dos territórios da África, da Ásia e da Europa, obviamente, não vai ter mudança. O que vai acontecer é uma reconfiguração. Então, os países, as potências, né, que perderam a guerra, vão perder, obviamente, a influência sobre esses lugares, né? Outra grande consequência de reconfiguração, que vai ser uma ruptura, ou seja, vai ser uma mudança, vai ser a reconfiguração territorial na Europa. A Europa vai ser extremamente afetada no sentido geopolítico. Por quê? Porque você tem do lado perdedor 3 impérios. Na verdade, 2 grandes impérios e um império pequeno, que é o Império Germânico Romano, o Império Austro-Húngaro e o Império Italiano, que sai no meio da guerra, enfim. Mas tem um outro império que vai perder tanto quanto, que é o Império Turco-Otomano. E bebês, império significa vários territórios sobre a mão, sobre o governo, sobre o domínio de um protetorado maior, de um governo maior, né? Então, imagina 3 territórios, 3 impérios enormes, cheios de influências, cheios de ducados, grão-ducados, monarcados, principados, muitos territórios. Isso tudo se desconfigura. O Império Austro-Húngaro se fragmenta, a Alemanha, como vocês leram e estudaram lá no Tratado de Versalhes, ela vai ser obrigada pelo Tratado de Versalhes a entregar quase todos os seus territórios, Alsácia-Lorena, o Sarre, Danzig, ali onde é a Polônia, Império Austro-Húngaro da mesma forma, e o Império Turco-Otomano também vai sofrer alterações devido ao fim da guerra, né? Principalmente por causa do impacto das investidas da Rússia enquanto ela ainda estava na guerra, né? Enfim, de fato, essa questão
territorial e política, ela é um grande impacto, é uma grande consequência da Primeira Guerra. Mas, do ponto de vista econômico, a gente vai ter rupturas maiores ainda. Porque antes da Primeira Guerra, quem que era hegemônica na corrida capitalista, na corrida da Revolução Industrial da segunda fase? A dona Inglaterra. Inclusive a França, que era sua inimiga, só se alia a ela com medo de que a Alemanha ficasse ainda mais forte do que a Inglaterra. Ao término da guerra, mesmo estando do lado vencedor, a Europa vai ficar devastada. Depois de uma guerra, ninguém é a mesma mais, né? E quem que vai sair da Primeira Guerra toda trabalhada no poder, toda trabalhada na hegemonia, tendo ali se beneficiado durante a Primeira Guerra e com o fim dela, obviamente? Estados Unidos. É isso aí, minha gente. Estados Unidos vai se sagrar, né? Vai se consagrar a maior potência econômica do pós-guerra, né? E tendo dividendos enormes, gigantescos, com os países que ganharam a guerra, a Inglaterra e a França. Então, os Estados Unidos, além de ter o poder hegemônico de produção, herdado da Inglaterra, que não tinha a menor condição, os Estados Unidos também vai estar bem financeiramente, porque qual foi o investimento dele na guerra? Não foi lá essas coisas. Ele mais ganhou, lucrou do que necessariamente teve prejuízo. Outra questão econômica de ruptura que a gente pode destacar, que inclusive se refere a nós outros aqui no Brasil, é a questão da produção. Com o impacto da guerra, muitos produtos que eram importados do exterior, que vinham da Europa, simplesmente pararam de chegar aqui no Brasil. E foi aí que finalmente o brasileiro caiu em si de que precisava construir uma ideologia industrial no Brasil. É mole uma coisa dessa? 1918, Revolução Industrial aconteceu em 1850, 1860, mais de 100 anos atrasado, né? O Brasil então começa suas perspectivas industriais, não só o Brasil, como muitos outros países que foram igualmente afetados pela Primeira Guerra. Aspecto cultural maravilhoso, que eu amo. Beijo, Primeira Guerra, por isso. É o papel da mulher na nossa sociedade. Antes da Primeira Guerra, todas as políticas, as tentativas, né, das mulheres terem mais autonomia na nossa sociedade eram muito fracas, muito pontuais, muito diversas. Na Primeira Guerra, a mulher, ela viu que ela era importante e que ela poderia sim ser protagonista da nossa sociedade, tanto quanto os homens, nem mais, nem menos. Por quê? Porque a mão de obra feminina foi toda empregada durante a Primeira Guerra. E a mulher trabalhou, ganhou o seu dinheiro, viu que era tão capaz, e quando acabou a Primeira Guerra, as mulheres se negaram a voltar para os seus lares e suas condições subalternas. 1918. Olha a luta que as mulheres passaram para a gente chegar na situação que estamos hoje, que ainda não estamos com a luta ganha, mas que já mudamos muitas coisas a nosso favor. Então, esses foram os impactos e as grandes consequências da Primeira Guerra. A Liga das Nações foi criada para que fosse evitada novas guerras futuras, mas de um modo geral é isso. A gente se vê na próxima. Um beijo!